Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao programa Personal Senior, que é um programa direcionado para profissionais da educação física, personal trainers, que querem aí aprender a se tornar um personal trainer de idosos. Ou então qualificar o seu trabalho, se é que você já trabalha com esse público. Bom, a questão é que você se tornando aí um personal trainer especializado, você terá muito mais condições de aumentar a sua receita e trabalhar menos. Por que eu digo isso? Porque é o que acontece comigo já há alguns anos. E o nosso objetivo com o personal trainer de idosos é que ele fature pelo menos 10.000 por mês e trabalhe apenas nos turnos da manhã e da tarde. Porque são os turnos aí que as pessoas idosas mais procuram por personal trainer. Bom, então como é que funciona aí o programa, o Personal Trainer e as nossas páginas, né, nossos conteúdos? Gente, a cada semana eu abordo um assunto diferente que provavelmente vai aparecer no dia a dia de vocês, quando vocês estão atendendo seus alunos. Tá? E esses assuntos eles estão relacionados a 3 aspectos, que são também os 3 pilares que sustentam o método da Ativa Clube. E são eles: perfil, técnica e negócio. Então, durante as aulas aí do Personal Trainer, vocês vão aprender o perfil que um personal trainer deve ter para lidar com pessoas idosas. Né? E vamos lembrar aqui que o personal trainer que trabalha com idosos tem que ter um entendimento de como é que a pessoa idosa também atua. Então, alguns exemplos que eu vou trazer aqui para vocês: o personal trainer tem que ter mais paciência, ele tem que saber escutar, ele tem que falar num tom de voz mais alto, de preferência na frente do aluno, para que o aluno entenda. Tem que trabalhar numa velocidade um pouco mais baixa, né? Porque o idoso ele já tem um outro ritmo de trabalho, né? E tem algumas situações que são importantes que o idoso presta muito atenção, né? Na seriedade do trabalho, na entrega de resultado, em coisas simples, nas vestimentas que o personal trainer usa. Então a imagem do personal trainer, a imagem que ele passa para o idoso é muito importante, já que o idoso tem uma característica de ser um pouco mais tradicional. A pessoa adulta ela já tem um pouquinho mais descolada, não leva tanto a sério isso. O idoso já é um pouquinho diferente. Na parte da técnica, vocês vão aprender a como prescrever um treino específico para uma pessoa idosa. Mas além de um treino específico, vocês vão aprender também a como montar e elaborar um programa de treinamento. Já ouviram falar em periodização, né? Periodização para atletas, para pessoas adultas, saudáveis, para idosos também tem. E por que é importante periodizar o treino de alunos idosos? Porque, eles podem chegar de forma mais rápida aos resultados e com menor esforço. Então, eu posso chegar nos mesmos resultados ou até em resultados melhores do que uma pessoa que não faz periodização, um idoso que não treina de forma periodizada, mas exigindo menos do meu aluno. E nessa faixa etária, isso é muito importante. Bom, vocês vão aprender também a como lidar com doenças específicas que acometem esse público. E vocês, atendendo pessoas idosas, vocês vão lidar com idosos com osteoporose, com hipertensão, com dores na coluna, com obesidade, com diabetes, enfim, é uma série de doenças que tem cada uma delas as suas particularidades e a gente tem que saber lidar com isso. Vão também aprender a como avaliar o aluno, como fazer uma avaliação específica para o público idoso. E a gente sabe que a avaliação do idoso é diferente daquelas tradicionais de composição corporal que são feitas em academia. Na avaliação do idoso, se dá muita atenção para a funcionalidade dele e são realizados alguns testes. E eu vou ensinar todos esses testes para vocês. Na parte de negócio, eu vou dar diversas dicas que vai ajudar vocês a alavancar a carreira, a tornar a carreira de vocês muito mais profissional. Então, dicas de marketing,
de como precificar o serviço de vocês, de como vocês vão impor as regras do trabalho de vocês. Enfim, é um conjunto de informações que vai deixar o seu trabalho, como eu falei, mais profissional e também mais qualificado. E assim vocês conseguem também cobrar um valor de hora-aula mais alto, porque o resultado que vocês vão entregar é completamente diferente de um profissional que simplesmente passa exercício. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme e o assunto dessa semana na nossa página é sarcopenia. Então, nessa aula de hoje, eu vou falar mais precisamente sobre o diagnóstico de sarcopenia. Poxa, Guilherme, diagnóstico? Mas será que o profissional de educação física ele deve entender e saber sobre o diagnóstico de sarcopenia? Será que isso não é uma atribuição do médico? Pode até ser, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a identificação ou a suspeita dessa doença pode ser feita pela gente. Porque a forma de identificar um caso de sarcopenia tem uma relação com as atividades, com os exercícios que muitas vezes a gente faz no dia a dia com o nosso aluno idoso. Então a gente consegue, por vezes, perceber se o aluno está com uma dificuldade ou não. E mais, estudar sobre o diagnóstico é um meio da gente entender mais sobre o processo da sarcopenia e conseguir fixar ainda mais o conteúdo. Isso é muito importante. Bom, gente, mas antes de falar mais precisamente sobre o diagnóstico, a gente precisa lembrar do conceito de sarcopenia. E quem esteve acompanhando, quem está acompanhando as nossas páginas nessa semana, possivelmente já viu que a gente publicou, numas das nossas publicações da semana, o conceito de sarcopenia. Para quem não viu ainda, a sarcopenia é entendida como um transtorno progressivo e generalizado da musculatura esquelética. E assim, ele vai envolver a perda de massa muscular, de força muscular e de função física. Prestem bem atenção nesses 3 sintomas que eu acabei de falar para vocês. Perda de massa muscular, força muscular e função física. Por que eu enfatizo isso? Porque muita gente, muitos profissionais inclusive, relacionam a sarcopenia apenas com a redução de massa muscular. E vocês estão vendo que não é bem assim. Tem perda também da força muscular e tem perda também da função física. E o que eu quero dizer com função física? São os movimentos, as atividades, as tarefas que os idosos fazem, realizam no dia a dia deles. Então, vocês conseguem imaginar o tamanho do problema que um idoso sarcopênico tem? E quais são as consequências que essa pessoa vai ter se ela não tratar a doença? Ela vai perder massa muscular, ela vai perder força muscular e ela vai ter enormes dificuldades de realizar todas aquelas tarefas que ela está acostumada a fazer no dia a dia dela. Isso, claro, vai trazer uma consequência muito ruim para o idoso. Porque cada vez mais ele vai ficando dependente de outra pessoa, ele vai perdendo a autonomia dele. E isso acaba sendo uma bola de neve que só vai crescendo. Porque se o idoso, na verdade, não consegue mais realizar as atividades que ele fazia no dia a dia, devido a essa fragilidade toda que ele está, o psicológico dele começa a ser afetado, passa a ficar desmotivado. E muito mais sério do que isso, ele pode começar a sofrer quedas. E as quedas podem implicar, inclusive, no óbito. Então, é uma doença muito séria e a gente consegue perceber dessa maneira a importância que tem o diagnóstico dela. E pode ter certeza que o personal trainer que souber trabalhar com um idoso sarcopênico, ele vai se sobressair na profissão.
Até porque grande parte dos profissionais, e aqui, de certa forma, pode ser uma crítica minha, muitos profissionais que trabalham com pessoas idosas acabam adotando um treino padrão com eles. E isso, gente, é um grande erro. Vamos lembrar do princípio da individualidade, onde cada pessoa tem o seu nível de condicionamento, tem as suas particularidades, tem seus objetivos específicos. Então a gente não pode fazer o mesmo tipo de treino para todas as pessoas. Imaginem vocês, tá? Um idoso sarcopênico, totalmente frágil, fazendo trabalho aeróbio todo dia. Vou dar um exemplo. Sabe aquele idoso que chega numa academia, a academia está lotada, e lá tem 2 instrutores, e coitado dos instrutores, nem é culpa deles, tá? Mas eles eles visualizam aquele idoso chegando, e eles não têm o que fazer, eles não falam assim, dona Vera, faz ali uma esteirinha, uns 20, 30 minutinhos, depois eu lhe ajudo, depois eu começo com a senhora. Para a saúde cardiorrespiratória da dona Vera, pode ser aí uma opção muito boa, dependendo da intensidade do treino aeróbio. Mas para a necessidade mais urgente que ela tem, é um perigo. Porque ela pode estar tão fraca, que ela não vai ter forças, não vai ter condições de subir na esteira, de fazer um trabalho aeróbio na esteira, ainda mais sozinha. Mas eu vou falar de exercícios de forma mais específica na próxima aula. É bom lembrar também, gente, que um caso de sarcopenia, ele não tem relação apenas com a idade da pessoa. Tem diversos outros fatores que podem influenciar diretamente no surgimento da doença, como, por exemplo, questão alimentar, tá? E principalmente quando o idoso ele não tem uma ingestão suficiente calórica e principalmente proteica, o sedentarismo. Aliás, o sedentarismo é um dos principais sintomas, né, para diversas doenças, não só sarcopenia, e também outras doenças que podem acabar desencadeando a sarcopenia, além de medicações e hospitalização. Então, a questão que eu sempre chamo muito a atenção de quem vai trabalhar com pessoas idosas é saber avaliar. A avaliação traz muita segurança para quem vai trabalhar com pessoas idosas, principalmente quando elas têm doenças crônicas. E no caso da sarcopenia, vou mostrar para vocês que na avaliação normal, a tradicional que a gente faz com pessoas idosas, a gente pode identificar um caso de sarcopenia. Então eu vou falar um pouquinho agora então sobre o diagnóstico dessa doença, tá? Que é a sarcopenia. Gente, para o consenso europeu de sarcopenia, são necessários 4 passos para a gente diagnosticar essa doença, tá? Primeiro, encontrar um caso de sarcopenia, avaliar, confirmar se realmente é e estabelecer a gravidade da doença. E a primeira etapa, que é identificar um caso de sarcopenia, um possível caso, é sugerido que se utilize um questionário. O nome desse questionário é SARC-CAL-F. Esse questionário adaptado aqui no Brasil, ele é composto de 6 etapas, tá? Sendo que as 5 primeiras etapas são perguntas e a 6ª etapa é a medida de uma circunferência que eu vou mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui o questionário comigo, SARC-CAL-F, tá? Inclusive eu posso disponibilizar para vocês depois. E, gente, essas 5 primeiras perguntas, elas têm uma pontuação, vocês podem ver aqui no cantinho, tem uma pontuação que vai de 0 a 2, tá? Então, 0, 1 e 2, tá? E a gente vai classificar de acordo com a resposta dos alunos. Então, se o resultado de todos esses questionamentos aqui e mais da medida de circunferência for igual ou acima de 11 pontos, né? É sugestivo que essa pessoa sim tenha sarcopenia. Então depois ela vai passar para as próximas etapas para poder confirmar ou não. Bom,
Quais são, então, as perguntas que tem no SAR-CAUF? Olha só, a primeira pergunta está relacionada à força. E a questão é a seguinte: o quanto de dificuldade você tem para levantar e carregar 5 quilos? Essa é a primeira questão que vocês devem fazer para o aluno de vocês. Se esse aluno responder que não tem nenhum tipo de dificuldade, a pontuação dele é zerada. Tá? Se ele tiver alguma dificuldade, ele leva 1 ponto. E se ele tiver muita dificuldade ou não conseguir realizar, né, essa tarefa, 2 pontos. A segunda pergunta é relacionada ao caminhar. O quanto você tem de dificuldade para atravessar um cômodo? Da mesma maneira, se ele não tiver dificuldade, zera a pontuação. Se ele tiver alguma dificuldade, soma mais 1 ponto. E se ele tiver muita dificuldade, ele usar um apoio ou for incapaz de atravessar um cômodo, ele recebe 2 pontos. A terceira pergunta é levantar da cadeira. O quanto de dificuldade você tem para levantar de uma cama ou cadeira? Se ele não tiver dificuldade, zera a pontuação. Se tiver alguma, 1 ponto. Se tiver muita dificuldade ou não conseguir levantar da cadeira sem ajuda, 2 pontos. Quarta, subir escadas. O quanto de dificuldade você tem para subir um lance de escadas de 10 degraus? Não tendo dificuldade, 0. Se tiver alguma dificuldade, 1. Se tiver muita ou não conseguir subir 10 degraus, 2 pontos. E a última pergunta é quantas vezes você caiu no último ano? Se ele não caiu, zera a pontuação. Se caiu de 1 a 3 vezes, 1 ponto. Se caiu 4 ou mais, 2 pontos. Então vocês podem perceber que todos os componentes aqui das perguntas têm relação com o nosso dia a dia. Primeiro, relacionado à força, carregar 5 quilos. Se o aluno não consegue carregar 5 quilos, a gente consegue identificar isso. Ajuda para caminhar, né? Que é o segundo ponto. Quanto de dificuldade ele tem para atravessar um cômodo? Eu, particularmente, faço muitos exercícios voltados para funcionalidade, para aumento da mobilidade. Então, faço muito deslocamento com obstáculo. Se eu vejo que o aluno tem dificuldades, já me chama atenção também. Levantar da cadeira. Tem teste específico na nossa avaliação, que é o teste de sentar e levantar. Subir escadas, número de quedas, tudo tem relação com o nosso dia a dia. Gente, e o último componente aqui é referente àquela medida de circunferência que eu falei para vocês, tá? Nesse caso aqui é a medida da panturrilha direita, certo? O consenso europeu, então, ele no protocolo dele utiliza a perna direita para a realização dessa medida, tá? Então, como é que a gente vai fazer a medida da panturrilha? Deixa eu pegar aqui, ó. Simples, né? Uma fita métrica, uma trena, vocês podem usar. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, vou me distanciar um pouco. Ó, como é que a gente vai fazer, pessoal? A medida de circunferência da panturrilha, eu vou ter que me afastar bem para mostrar para vocês, tá? O aluno vai ter que ter um afastamento de pelo menos 20 centímetros dos pés, tá? Então a gente vai avaliar ele em pé, colocar na maior porção da musculatura da panturrilha no lado direito, certo? Lembrando, né, gente, questão de avaliação, quando a gente faz com fita métrica, com trena, a gente não pode deixar a fita solta e também não pode apertar, né? A gente só envolve a fita e contorna ali a musculatura, sem apertar, mas sem deixar solto também. Bom, vou mostrar para vocês aqui, eu falei das referências, né? É que essa referência, essa pontuação, na verdade, da medida da panturrilha, ela não é igual ao do questionário, tá? Ele é bem diferente, tem um peso muito maior. Então aqui, ó, medida da circunferência da panturrilha. A pontuação se dá 0 ou 10. Tá? Então, se mulheres tiverem a circunferência da panturrilha maior do que 33 centímetros, elas vão zerar a pontuação. Então, elas não têm risco. Agora, se estiver abaixo ou igual a 33 centímetros, elas levam 10 pontos. Agora, homens é a mesma coisa.
só que ao invés de 33, é 34 centímetros. Então vocês podem ver que realmente tem uma pontuação muito mais alta comparada com as perguntas, tá? Mas então, o somatório das perguntas e da circunferência da panturrilha, a gente vai ter o somatório total, né, dos pontos, e aí a gente vai ter condições de saber se essa pessoa tem ou não a suspeita de sarcopenia, certo? Então esse é o primeiro passo. Então, depois de a gente ter diagnosticado aí um caso de sarcopenia, a gente deve avaliar, e para isso é sugerido outro acessório, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é este aqui. Não sei se vocês conhecem, mas esse aqui é um dinamômetro, né? É um aparelhinho que vai medir a força de preensão manual. Então o aluno vai fazer força e o dinamômetro vai expressar o resultado aqui na tela, certo? Bom, gente, se vocês não tiverem esse aparelhinho aqui, vocês podem fazer o teste de sentar e levantar da cadeira 5 vezes, tá? Também tem uma relação com a avaliação de sarcopenia. Bom, como é que é feito então o teste de preensão manual? Olha só, o aluno de vocês, ele vai estar sentado, tá? E vai deixar o cotovelo, o braço, né, num ângulo de 90 graus, tá? Nessa posição aqui. A gente vai pegar o lado dominante desse aluno, certo? Ele vai colocar a mão aqui entre as hastes, tá? Eu vou dar um sinal para ele e ele vai tentar fazer a maior força possível pressionando essas duas hastes, tá? E a gente vai fazer 3 tentativas, tá? A maior, obviamente, é a que a gente vai registrar na avaliação dele. Então, gente, quais são as referências para esse teste? Se homens tiverem aí um resultado abaixo de 27 quilogramas, eles têm aí um caso de sarcopenia confirmado. Já as mulheres, elas têm que apresentar um valor abaixo de 16 quilos, certo? Tudo bem, Guilherme, mas eu não tenho realmente o dinamômetro. Eu quero fazer o teste de sentar e levantar 5 vezes. Pois bem, vou mostrar para vocês. O teste de sentar e levantar, e aqui eu vou me afastar um pouquinho mais de novo. É aí que o microfone incomoda um pouquinho, gente. Ó, o que vai acontecer? A gente vai colocar o nosso aluno sentado numa cadeira, tá? E aqui, gente, eu já dou uma dica para vocês, é de vocês sempre encostarem a cadeira numa parede, para não correr o risco dessa cadeira deslizar quando o aluno for fazer o teste, tá? Então, coloquei a cadeira lá na parede, o aluno vai sentar, vai cruzar os braços, deixando uma mão em cada ombro, tá? E vai levantar e sentar 5 vezes, na maior velocidade possível. E ele sempre tem que voltar tudo, encostando as costas ali no encosto da cadeira, certo? Então, esse aqui, gente, a gente vai fazer apenas uma vez e vai registrar o tempo que o aluno precisou para realizar o teste, tá? E nesse caso a referência é 15 segundos, ou seja, se o aluno tiver um resultado, né, superior a 15 segundos, ou seja, ele precisou de mais de 15 segundos para realizar as 5 repetições, é um caso de sarcopenia. Muito bem, continuando o nosso diagnóstico, a gente pula para a terceira etapa, onde a gente vai confirmar o caso de sarcopenia. E aí entra a parte dos exames, né? Como é que a gente vai confirmar? A gente confirma através da detecção de baixa quantidade e qualidade muscular. E como é que a gente vê isso? Através de alguns exames, como o DEXA, bioimpedância elétrica, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, tá? Então, a redução da massa muscular esquelética apendicular é o que mostra se a pessoa realmente tem sarcopenia. Então, se esse valor for abaixo de 20 quilogramas para homem e 15 para mulheres, é sinal de que a pessoa tem sarcopenia realmente. Também pode ser calculado através do índice de massa muscular esquelética apendicular, tá? E nesse caso ela tem que ser abaixo de 7 para homens e abaixo de 5,5 para mulheres. Mas daí tu vai me dizer, Guilherme,
mas pelo amor de Deus, né? Eu não tenho acesso a esses exames. E, gente, eu também não tenho. Mas não tem problema, porque existe uma equação, conhecida como equação de Lee, que calcula a massa muscular esquelética apendicular e o índice dela também. E ela tem uma correlação direta com o DEXA. Então a gente pode usar essa fórmula para a gente poder calcular e confirmar se o nosso aluno tem ou não sarcopenia. Tá? Obviamente, eu não vou falar aqui para vocês a fórmula, porque não faz nenhum sentido, é uma fórmula um pouquinho mais extensa. Então eu vou deixar também, se vocês quiserem, eu mando para vocês essa fórmula ou deixo escrito ali nos comentários. E por fim, a gente vai para a quarta e última etapa, que tem relação com a gravidade da sarcopenia. Tá? Então, para estabelecer a gravidade da sarcopenia, nessa quarta etapa, o consenso europeu ele recomenda o uso do teste de velocidade de marcha. Gente, esses testes, sentar e levantar 5 vezes, força de preensão manual e o teste de velocidade de marcha, nós temos todos esses testes detalhados no nosso e-book, que você pode encontrar também aí nas nossas páginas no nosso site. Tá? Como é que é o teste de velocidade de marcha? A gente vai delimitar aqui um espaço de 6 metros, tá? E a gente deixa 1 metro, né, numa ponta e mais 1 metro na outra ponta, desculpa. No meio vão sobrar 4 metros. O nosso aluno ele vai se deslocar, ele vai caminhar na velocidade usual dele, né? E eu vou registrar o tempo que ele precisou para se deslocar nesses 4 metros que tem no meio. Então eu começo a marcar o tempo no momento que ele passa a primeira linha e quando ele termina, quando ele ultrapassa ali a próxima linha, a linha que é daqueles 4 metros. Então eu vou fazer o registro. E aí, gente, a redução da velocidade de marcha é definida quando o desempenho no teste de caminhada for abaixo ou igual a 0,8 metros por segundo, tá? Então aí eu vou passar para vocês também uma referência desse teste que vocês podem acompanhar, porque a gente já gravou um assunto específico sobre esse teste, tá? Então a partir de todas essas informações eu consigo ter diagnóstico de uma provável sarcopenia. E nós profissionais de educação física, nós conseguimos fazer esse diagnóstico. Então, se você quiser passar pelas 4 etapas, você consegue o diagnóstico da sarcopenia. Ou então, se você fizer apenas a primeira etapa, você já vai começar a desconfiar, né, de que seu aluno, se ele apresentar aquelas situações que eu falei para vocês, ele já vai ter alguma suspeita dessa doença. Tá? E vocês, claro, vão saber também, de uma maneira mais rápida, quais são as intervenções que vocês devem fazer o mais precocemente possível com o aluno de vocês. Essa é a grande vantagem. Isso, de novo, vai valorizar muito o trabalho de vocês. E dessa maneira eu pergunto para vocês, será que tem algum personal trainer que tem o conhecimento dessas ferramentas que eu passei para vocês aqui? Será que algum deles aplica no dia a dia com os alunos deles? Será que com esse conhecimento vocês não vão tornar o trabalho de vocês com mais valor? Não vai ter um outro tipo de resultado quando você entrega essas informações para o aluno de vocês? Imagine um aluno de vocês pegando isso impresso, pegando esse resultado, e mostrando para o médico de vocês, né? E o médico olha, pô, mas o profissional de educação física está suspeitando que tu tem sarcopenia, fez esses testes com vocês? Poxa, tu passa aí uma confiança não só para o aluno, como para o médico também. E aí crescem as chances de você iniciar uma relação, inclusive, com esse médico, e ele passar alguns pacientes para vocês. Então vocês conseguem ver a importância, né, de a gente adquirir conhecimento, ter estratégias de como mostrar o nosso serviço, como fazer as pessoas enxergarem o nosso trabalho e como a gente entregar valor para essas pessoas. É uma estratégia que se chama conhecimento. É a gente demonstrar conhecimento.
É uma estratégia que é de fácil acesso a todos, é só querer. Então, gente, uma mensagem final aqui é: se qualifiquem e entreguem um serviço que seja diferenciado para o aluno de vocês, porque assim você vai ser diferenciado também. E na próxima aula, fiquem atentos que eu vou falar da relação do exercício com a sarcopenia. Hoje eu falei só do diagnóstico e já tem aí várias informações que são super legais da gente utilizar. A aula sobre exercícios vai ter as diretrizes, né? Quais são as recomendações feitas para as pessoas que têm sarcopenia, para idosos sarcopênicos, certo? Então não perde, tá? Próxima aula eu espero vocês. Um grande abraço!